Então, eu tenho um caso. Eu sou médica de família aqui no Rio de Janeiro e eu trabalhei no SUS, numa clínica da família, até setembro do ano passado. E em maio eu estava numa equipe sem residência, né? Então eu era a médica responsável pela equipe. E antes das minhas férias, eu tive férias em maio e entrava de férias numa segunda-feira. E aí na sexta-feira anterior, a gente já estava há um tempo numa situação bem complicada, porque a princípio essa unidade onde eu estava tinha 8 equipes, com médico e enfermeiro, e a gente não perdeu o território, mas perdemos 2 equipes. Então, onde tinham 8 equipes, existiam 6. E aí tinha uma colega de licença maternidade, um outro colega afastado porque tinha fraturado o tornozelo numa queda de moto. Em alguns momentos da unidade, contando as folgas, contando os dias de folga mesmo, às vezes ficava um profissional, 2, quer dizer, onde existiam 8 equipes, existiam às vezes 2 ou 2 médicos somente. E foi num dia assim, numa sexta-feira, era muito tarde, entre, se não me engano, 7 ou 8 horas da noite. Eu estava terminando de atender as demandas que tinham chegado 2 da tarde. As pessoas esperaram muito tempo. E eu estava ouvindo na minha porta um burburinho. Estava terminando uma consulta. E aí um dos médicos que estava na unidade passou pelo corredor e um paciente meu. Eu não lembro o nome todo dele, mas se eu não me engano era Jorge Fernando. Algo do gênero, era um nome composto assim. Então, o Jorge Fernando, que estava esperando a consulta da esposa junto com ela, estava reclamando no corredor, no meio de várias mulheres bem mais novas que estavam esperando a consulta com a enfermeira da equipe do lado. E ele começou a reclamar e a falar que aquilo tudo era um absurdo, que estava demorando muito, que aquilo era inadmissível. E ele foi confrontar esse médico que passou no corredor. E o médico falou para ele que a gente estava tentando fazer o que podia e que estava realmente muito complicado. E esse paciente foi super grosseiro com esse médico, super grosseiro. E ele começou a chorar. E aquilo foi me deixando com muita raiva, eu ainda atendendo outro paciente dentro do consultório. E eu, na minha cabeça, me senti na obrigação moral de depois conversar com o seu Jorge. Então, eu terminei a consulta que eu estava fazendo. Eu chamei a esposa dele, que entrou sozinha. Conversei com a esposa dele sobre o atendimento, sobre a queixa que ela tinha, né? E aí, quando eu liberei a esposa dele, a Fátima, eu fui lá falar com o seu Jorge. E falar o que estava acontecendo, tudo, porque que aquilo tinha acontecido. E ele era um paciente com quem eu imaginava ter uma boa relação, né? Isso foi no início de maio, finalzinho de abril, e no final das contas eu já estava na equipe desde março do ano anterior. Ele e a família dele, né, era constituída por ele, pela esposa e por uma filha. Os 3 eram HIV positivos. Ele era HIV positivo desde 94. Já tinha tomado todos os esquemas antirretrovirais possíveis e imagináveis, todos garantidos pelo SUS. Ele tinha acesso ao infectologista dele, né? Ele tratava o HIV na atenção secundária. E eu sempre tentava garantir o acesso dele, né? A gente já tinha conversado sobre coisas muito profundas, a gente já tinha tido consultas muito profundas. E eu não imaginava que ele fosse, de uma certa forma, causar aquele tumulto. E quando eu fui conversar com ele, explicar para ele o que tinha acontecido de alguma forma, ele foi extremamente grosseiro comigo também. Disse que era melhor a unidade fechar mesmo se fosse para funcionar daquele jeito,
se vangloriou de ter participado nas outras greves que a gente teve aqui no Rio para ajudar a clínica. E eu falei para ele, não, o senhor está enganado, o senhor não está ajudando a clínica, o senhor está se ajudando. E ele disse que não, que se aquilo ali fechasse, que ele ia se virar, que eles sempre se viraram e que continuava sendo um absurdo. E aí a gerente da unidade estava ouvindo tudo, chegou e eu fui me retirando dessa conversa. Eu não lembro mais pormenores, né? Mas o sentimento que ficou foi de muita frustração. A esposa dele tentou também segurar um pouquinho. E eu entrei de férias, eu continuei com aquilo na cabeça, né? Puxa vida, se esse paciente não precisa de mim, por que eu estava ali sexta-feira, tão tarde, para atender a ele, para atender a esposa dele, né? Por que eu estava me esforçando tanto se na verdade ele não precisava de mim e quantos outros que não precisavam também? E isso me acompanhou pelas minhas férias, eu não consegui relaxar, né? Não consegui me desligar disso. E quando eu voltei para a unidade, a situação do desmonte e da falta de apoio, né? Só piorou e isso foi bem preponderante para minha saída.